Bom dia, pessoal. Hoje, dia 17 de julho de 2024 e voltou o sol aqui em Guarapuava. Isso é muito gostoso, porque apesar de estar friozinho aí, daqui a pouco começa a ficar mais gostoso. A gente vai relatando isso aí, daqui a um tempo a gente saber quando que esfriou e quando que não esfriou. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre uma crise que se estabelecia sobre o povo de Israel. E vocês sabem que, como a gente já conversou aqui, a Bíblia é um livro arquetípico, que acontecia com eles pode acontecer com a gente, e a gente se coloca no lugar dos personagens bíblicos para conseguir o mesmo efeito com as mesmas atitudes, né? Via de regra. E existe uma crise muito grande aqui no livro de Juízes que demonstra a maldade do nosso coração. E eu me coloco junto aqui com o pessoal, porque é o seguinte, no tempo do deserto, nada era pesado, né? No tempo que a gente está em dificuldades, a gente faz jejum, a gente ora, vai campanha de oração da igreja, vara madrugada e tal. E quando a gente se vê tranquilo, a tendência é a gente relaxar com as coisas de Deus, né? Com a nossa conduta principalmente. E é interessante porque tem pessoas que conseguem ter uma vida mais linear, assim, mais correta, e tem outros que não conseguem. Então essas pessoas que não conseguem, elas têm que viver mesmo nessas campanhas, porque aí pelo menos ela fica se cobrando mais enfim, é uma tentativa da pessoa não se meter em confusão, né? Mas aqui a gente vê no comportamento do povo de Israel no livro de Juízes que eles apostatavam da fé e deixavam de obedecer ao Senhor. Aí os vizinhos vinham, roubavam eles, escravizavam eles, eles clamavam para Deus, Deus se compadecia deles, mandava um juiz, libertava eles, quando eles estavam livres voltavam a pecar, daí clamavam a Deus, daí Deus levantava um juiz. Então era um ciclo repetitivo, até que chegou no fim do livro de Juízes, aqui no versículo 21, no finzinho, diz assim, que os filhos de Israel partiram de cada um para sua tribo, para sua geração, saíram dali cada um para sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Gente, a gente fazer o que parece reto aos nossos olhos é catastrófico, porque cada um tem uma opinião. E é que nem uma rua, né? Eu acho que eu tenho que andar 60, outro acha que tem que andar 80, outro acha que tem que subir, outro acha que tem que descer. Se não tiver uma normatização e um jeito que regule a nossa conduta, o negócio fica caótico, né? E isso que a palavra de Deus traz para nossas vidas. A palavra de Deus traz para nossas vidas um norte. Quem sou eu? Né? Da onde eu vim? O que eu tenho que fazer nessa vida e para onde eu vou? São perguntas que a gente não consegue responder se não for pela Bíblia. Vejam, querem saber uma coisa misteriosa? Um bebê na barriga da mãe, ele sonha. E eu sempre me pergunto com o que o bebê sonha. Se ele não viveu nada para ter memórias para sonhar ainda. Sabe o que o bebê sonha? Ele sonha com as suas expectativas. E ele lembra da casa. Por quê? Porque o espírito entrou naquele corpinho ali, agora, né? Depois ele vai esquecendo, né? Vai ficando lá no fundo, guardado aquela lembrança, porque a gente vai aprendendo as coisas do mundo, vai aguçando os sentidos, né? O bebezinho vai ouvindo as palavras, vai aprendendo o significado das coisas, vai conhecendo o rosto dos seus pais, o gosto do leite. Quando ele começa a falar, ele aprende a falar papai, mamãe e as coisas que estão em volta, né? Mas a Bíblia traz para nós esse norte. Então nós não podemos viver de acordo com aquilo que a gente acha certo. Nós temos que ter um norte, temos que ter um balizamento. E esse balizamento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá a esperança e a certeza
de um lugar melhor em Cristo Jesus depois que a gente partir dessa vida. É a Bíblia que nos conta que somos filhos de Deus, que Ele foi quem nos fez no ventre das nossas mães, que Ele nunca esteve longe quando a gente estava sofrendo, que Ele recolheu as nossas lágrimas num odre. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia nos dá esse norte. Porque não fosse assim, não havia explicação do porquê que um nasce e sofre, o outro nasce e já é bem cuidado, o outro tem tudo na vida e perece, o outro não tem nada e vira uma pessoa boa. Não há explicação razoável para isso, né? Se não for a palavra de Deus. E o nosso Deus cuidando de todos os nossos caminhos, todos os dias. A gente se questionava muito, né? Quando uma vez a Gabi ficou doentinha, a gente olhava os piazinhos na rua ali, andando descalço, na chuva, sem roupa, né? E a gente ficava pensando assim, nossa, mas por que nosso filho que é bem cuidadinho ficou doentinho e o filho dos outros ali sem nenhum cuidado, anda pra rua ali correndo? Bom, eu deveria ter fé naquela época e ter visto a vida 20 e poucos anos depois, né? Porque se vocês olharem, Deus estava no cuidado daquela situação ali, no controle daquela situação. Então, quem que é a minha filha hoje? Minha filha hoje é uma mulher formada, uma mulher cheia das suas opiniões, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de caráter, honesta, né? E aqueles que andavam correndo para a rua na chuva ali, não sei o que foi feito deles. Então Deus sempre estava no controle da situação, né? Quando eu era criança, que eu já participei de algumas coisas para vocês aqui, que sofria bullying, que era menosprezado, quase todo mundo fazia quase tudo melhor que eu. Okay. Hoje, 50 anos depois, muito daqueles meus amigos que eram destaques, que eram maiores, que eram mais fortes, ou já morreram, ou se meteram em confusão, infelizmente. Até gente preso encontrei, né? Quando fui uma vez distribuir Bíblia lá na delegacia. E eu tô aqui, animado da vida, aqui, fazendo videozinho de manhã, tentando ajudar as pessoas, servindo a Jesus, com a minha família. Então Deus sempre esteve no controle. É a gente que não pode deixar de conhecer a palavra dele, a vontade dele, e deixar de seguir os seus caminhos. Há uma passagem que diz assim: sou eu quem sei quais os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz, pensamentos de progresso, pensamentos bons a nosso respeito. Mas se a gente se afastar do caminho do Senhor, que como acontecia com o pessoal em Juízes, o Senhor também se afasta de nós, né? Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós outros. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu não sei em que situação que você está. Eu, por exemplo, ontem no vídeo eu compartilhei, perdi um processo que eu achava que ia ganhar. Hoje cheguei no escritório, um sujeito desconhecido deixou o carro na minha garagem e o sujeito saiu do prédio. Então, todo dia tem alguma coisinha que tira a paz da gente, mas a gente continua vivendo. E não são algumas contas, ou algumas provocações, ou algumas decepções que podem nos tirar do caminho. Nós temos que buscar saber a vontade de Deus, continuar fazendo aquilo que é correto perante Deus e ter fé que aquele Deus que já fez tanto nas nossas vidas tem muito mais coisas boas para fazer no futuro. Então eu quero te encorajar hoje. Se você está numa situação muito boa, ore, agradeça e procure demonstrar para Deus o quanto você está feliz com isso. Se porventura está passando por dificuldade, ore para Deus e tenha fé que Ele vai te livrar das dificuldades no momento certo. É por aí. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.